Eu tenho uma boa notícia para te dar. Sabe aquele sentimento de culpa que você fica porque você não tem uma autoestima tão boa assim? Pois é. Tem três culpados em relação a isso aí que eu vou te dizer nesse vídeo de hoje. Mas antes da gente começar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Larissa Mourão, eu sou psicóloga e nesse canal a gente fala das coisas da vida de uma maneira mais simplista e mais descomplicada. Caso você queira me seguir por outros canais, eu vou deixar eles aqui na descrição. E claro, eu não posso deixar de te pedir para curtir a página, para comentar e para seguir. Então vamos começar. Existem três fatores que têm uma influência direta na sua autoestima. Então, autoestima, até onde a culpa é sua? Porque sim, tem uma responsabilidade nisso, né, da sua parte aí. Mas nós temos três fatores que são cultura, tempo e família. Esses três fatores vão influenciar muito sobre essa visão que você tem de si mesma. Então, primeiro, cultura e tempo. Eu quero que você pense que de tempos em tempos a cultura se atualiza. Então, se eu pego um exemplo, a Marilyn Monroe, vamos dizer assim, ela tinha, por exemplo, um determinado tipo de corpo, um determinado tipo de cabelo, que naquele tempo influenciava aquela cultura e fazia as mulheres quererem se comportar ou ter aquela forma que ela tinha, aquele cabelo que ela tinha, aquela personalidade que ela tinha. Então, este tempo que ela vivia influenciava naquela cultura da qual ela estava. Mas de tempos em tempos, a cultura ela meio que se renova. Algumas coisas são muito fixas e muito firmes. Por exemplo, a cultura espera um determinado comportamento X em relação às mulheres. Que elas sejam femininas, que elas sejam delicadas, que elas sejam isso que a gente chama hoje, né, a baboseira da energia feminina, energia masculina, que eu já tive até um vídeo aqui no canal que eu falei disso. Cuidado com a energia feminina. Ela é uma forma de te, muitas vezes, infantilizar. Ela é uma forma, muitas vezes, de tirar partes da sua independência. E até aqui, 2025, eu acho que nós mulheres entendemos que a gente tem que ser independente, sim. Você pode ter um parceiro, você pode ter alguém que vai te acompanhar, você pode sim ter alguém que vai facilitar a sua vida. Mas tendo sempre a ciência de que, olha, amanhã dá errado, eu sou uma mulher independente. Eu não preciso de alguém. Eu estou com alguém por escolha e não por necessidade. Mas voltando aqui ao nosso ponto, então eu quero que você pense que tempo está acompanhado de cultura. Na nossa atualidade, ou melhor, não faz muito tempo, se você conhece, por exemplo, pessoas como a Kim Kardashian, se você não conhece, vou deixar essa fotinha dela aqui, ela tinha um corpo bem voluptuoso. De repente isso parou. Hoje, para ela, o corpo legal é o corpo muito seco, é esse corpo muito mais magro, que inclusive ela quis usar o vestido da Marilyn Monroe e ela teve que emagrecer, sei lá quantos mil quilos para poder caber nisso. Então, hoje, a nossa cultura, e tem voltado à moda dos anos 90, é tenha um corpo muito magro. Eu estou usando o exemplo do corpo, gente, que é um exemplo muito básico, vamos dizer assim. Então tenha esse tipo de corpo aqui. Só que esse tipo de corpo muito magro, ele é feito para biotipos muito específicos. Ele exige muito da gente uma alimentação, às vezes muito regrada, que nem todo mundo vai ter tanto acesso assim, ou uma alimentação muito específica. Eu, como psicóloga, te garanto que os alimentos comportamentais em relação a alimentos, eles têm uma relação com o psicológico. Ninguém escolhe, gente, eu vou encher minha cara de chocolate só porque, que vontadezinha de um chocolate. Não. Tem uma questão muito maior. Mas aí o que a cultura e o tempo faz? Olha, isso aqui é a forma certa do momento, isso aqui é o que se deseja, isso aqui é o que é legal. Você não tem isso aqui? Opa, você está fora. E você não consegue alcançar? Então você está muito fora. E aí o que acontece? Todo mundo quer caber. Eu quero caber, eu quero sentir que eu tenho aquilo ali que eles estão dizendo que é o melhor, que é o certo, para eu me sentir bem com isso. O problema é que a cultura, muitas vezes, ela está atrelada a coisas, por exemplo, a exceção do capitalismo, que tem que dizer o tempo todo que você tem que ter 1.575 produtos para sua cara. E aí tem um produto que afeta, mas eles lançam um novo produto que melhora. Então é um mercado infinito. Segundo, muitas vezes a cultura quer que você se encaixe num determinado lugar que você não encaixa, porque você não tem a vida da blogueira fitness, que ela tem uma funcionária para fazer a comida, um motorista para levar o menino na escola. Não, você é trabalhador comum, pega serviço às 7 ou às 8, se você deu sorte às 9, você sai entre 5, 6, aí você chega em casa, você às vezes tem que arrumar uma casa, alimentar um menino, botar uma roupa para lavar. Se Deus te abençoe, você tem um parceiro legal e você fez uma escolha boa, porque sua autoestima é um pouco melhor, ótimo, você tem alguém para ajudar. Mas se você tem uma autoestima ruim, sua escolha não foi muito bem feita, você arrumou um bagulho aí, um peso para estar do seu lado. Então eu quero que você pense que a autoestima não é te modificar completamente. Ela teve um peso dizendo, olha, você não cabe, você não é boa o suficiente, você não alcançou X, Y, Z.
vai ter esse peso. Mas eu quero que você entenda que você saia do discursinho que eu acho medíocre, tá? O discursinho de aceite-se como você é. Não, eu não quero me aceitar como eu é, porque se eu me aceitasse como eu sou, eu não ia ser uma versão melhor de mim. Eu quero uma versão ainda melhor. Eu posso aceitar o que eu tenho, mas opa, tá, isso é o que eu tenho, o que eu posso fazer em relação a isso que eu tenho? Então, gente, a cultura e o tempo vai dizer o que é a cultura daquele momento e a cultura vai te dizer você cabe ou você não cabe. Aí a gente vai entrar agora na família. E aí, o que é a questão da família? A sua família também teve influência de tempo e de cultura. A sua família não saiu ilesa. E eu quero que você pense que, às vezes, era muito pior na época dos nossos pais. Se você nasceu aí na casa dos anos 80, 90, você já parou para perguntar aos seus pais como que seus avós foram criados? Ou você já parou para sentar um dia com sua avó e seu avô, se você tiver sorte de eles ainda estarem vivos, e perguntou como é que eram as coisas na sua época? Como é que a cultura falava na época que o que era legal? Como é que vocês faziam para se sentir inclusos? Porque como renova, gente, a nossa família também espera alguma coisa. E aí, infelizmente, em alguns casos a gente tem sorte de pais que vão assim, olha, eu vou tentar fazer melhor do que fizeram comigo. Mas eles também foram pegos pelo discurso e é aí que você tem que ter cuidado. Porque às vezes a sua mãe ou seu pai que ficava te importunando lá, dizendo, por exemplo, nossa, porque o seu primo passou no concurso público. O terror de todo mundo é um primo que passa no concurso público, né? Mas você pode ter pais que falaram, olha, minha filha, você não conseguiu passar e tá tudo bem, porque você vai conseguir outras coisas. Legal, é sua família te botando lá em cima. Mas você também vai ter aquela família que vai virar e falar assim: nossa, seus primos passaram todos no concurso. Tem um que fez o concurso e está super legal na Caixa Econômica, tem um outro que passou em medicina, está terminando de formar agora e passou na pública, e aí tem outro que está finalizando a faculdade de Direito, e você aí sem conseguir se mobilizar em relação a nada. Terminou a escola e fica coçando. Pô, isso vai te jogar para baixo. Essa família parou para pensar, pelo menos, por que você não conseguiu tudo que todo mundo conseguiu? E aí começa a te jogar para baixo, porque seus primos são melhores. E a filha de fulaninha conseguiu não sei o quê. E você tá engordando. E seu corpo não tá legal. E aí essa família começa a te derrubar, te derrubar, te derrubar. Então até aqui você entendeu que o tempo do qual se vive vai ditar qual é a cultura que se tem. E aí a sua família vai ser pega por esse discurso, assim como você. Então vai juntar esses três fatores que vão o tempo todo dizer para você a família não necessariamente, né? A família depende se você deu sorte ou não. Vão te dizer assim: você não é boa. Você não é boa, você não é bonita, você não é inteligente, você não é capaz, nenhum homem vai te querer e você tem que ter energia feminina, porque se você for muito masculina, esse homem vai se sentir menos homem. Eu tenho horror a isso, você sabe. E aí tudo isso vai dizer: olha, você não é capaz, você não é merecedora. E agora eu vou te falar onde é que a culpa é sua em todo esse rolê aí. Tem uma frase na psicanálise que a gente fala muito que é: o que você vai fazer com aquilo que fizeram de você? Não adianta você se amarrar no discursinho de ai, porque a cultura falou que eu tinha que ser magrinha, porque minha mãe e meu pai falaram que eu era burra. Ok, tudo isso tem um mega de um peso psicológico. Mas o que você vai fazer em relação a isso? Então, quando a gente fala autoestima, até onde a culpa sua é, até esse dado momento aqui, realmente tiveram influências fortes, tiveram influências pesadas. O que você vai fazer com isso agora? Você vai aceitar esse discurso? Você vai ser eternamente essa pessoa? Ou, nossa, me falaram que eu era tão burra. Peraí, eu sou burra mesmo? Ou será que eu tenho, às vezes, uma dificuldade de aprender desde cedo, então fiquei um pouquinho atrasada? Será que, às vezes, eu não preciso só me dedicar um pouco mais? Eu fui uma pessoa que eu acreditei a vida inteira, gente, que eu era muito burra. Eu só entendi que eu não era burra, não. É porque eu não tive uma base de ensino tão boa assim, o que quer dizer que eu tive que me esforçar mais para aprender determinadas coisas. Inteligência é capacidade de aprender. E aí eu te pergunto, você não tem capacidade de aprender, ou você não faz o esforço suficiente porque você tem preguiça, ou você fica acreditando que todo mundo consegue entender tudo de primeiro e você também deveria ter essa sorte? Não, às vezes você não deu essa sorte. Às vezes você é a pessoa que vai ter que ler a mesma página, às vezes 5, 10 vezes para entender aquilo ali. Então, o que eu quero te dizer é, falaram para você que você é burra a vida inteira, e aí você vai aceitar que você aí não vai fazer nada sobre isso. Falaram a vida inteira que você ia ter um corpo muito, muito feio. Será que você não consegue fazer nada para melhorar um pouco isso em relação à sua visão? Esquece o corpo da mega blogueira lá, tá? Que você jurou que, nossa, é muito fácil. Não. Não fica pensando, gente, assim, eu quero me mudar 100%. Pensa assim, cara, eu sou isso. O que eu posso fazer um pouco melhor em relação a isso? O que dá para lapidar? E aí você vai jogar sua saúde toda no lixo porque falaram para você que você nunca ia ser capaz de nada. Então, eu quero que você entenda que a culpa é sua no momento que você pega o discurso e tudo aquilo que enfiaram em você, e você fala assim, eu vou aceitar isso aqui, não vou fazer nada sobre isso. Então, a culpa dos outros, do externo, é até um determinado momento.
depois a culpa é sua e a pergunta vem: o que você vai fazer com aquilo que fizeram de você? E nesse vídeo de hoje a gente fica por aqui.